Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa Abundante Vida. Mais um sábado estamos aqui preparando momentos que irão edificar a sua vida. E como hoje não poderia ser diferente, o programa está maravilhoso. Deus tem preparado uma nova estação para a AVC. E para conversar um pouquinho sobre isso, a pastora Elisa recebe no Papo Cristão a pastora Lúcia e o pastor Adriano. Olá, boa tarde para você que está aí nos assistindo nessa tarde de sábado. Hoje nós estamos aqui com o programa Abundante Vida e no Papo Cristão nós estamos recebendo duas pessoas. Como todos os sábados nós recebemos pessoas especiais, hoje não podia ser diferente. Estamos recebendo o pastor Adriano e a pastora Luciana. E Deus tem feito coisas maravilhosas na vida deles e eles estão aqui para compartilhar com a gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer imenso tê-los aqui no programa Abundante Vida, no nosso quadro Papo Cristão. E eu sei que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas na vida de vocês. O Senhor tem proporcionado uma nova season, um novo tempo, né? Mas a gente vai chegar lá, né? E eu quero começar nosso papo conversando. Quero saber quanto tempo faz que vocês estão aqui na Inglaterra. Nós estamos aqui há 8 anos, há quase 9 anos. Isso, quase 9 anos aqui. Vocês vieram juntos? Sim, nós viemos com a família toda. Sim. Ah, vocês têm... eu esqueci de falar, eles têm uma filha. Duas filhas. A Vicky e a Eduarda, né? Sim. E vocês vieram juntos, então. Sim. E vocês já conheciam Cristo no Brasil? Sim, eu sou cristã há 15 anos. Eu conheci Jesus quando eu tinha 18. E o Dri conhece o Senhor desde os 4 anos de idade, desde quando ele era criança. Exatamente. Eu não lembro assim, o momento que eu comecei a ir para a igreja. Eu lembro que a minha família começou por uma das minhas irmãs. Ela conheceu uma vizinha que convidou ela para ir na igreja. A partir daí, ela e meu cunhado aceitaram a Cristo. Eu tive outro irmão, minha mãe começou também a frequentar a mesma igreja. E esse foi quando eu comecei a ir na igreja. Eu não, assim, eu posso falar, eu não tinha muito entendimento quando eu comecei, mas a sementinha já estava sendo plantada. Já estava sendo plantada, né? Sim. Então, talvez a Lu possa responder o que eu vou perguntar agora. Qual foi o impacto? Qual foi a diferença? Porque você, quando conheceu Jesus, tinha 18 anos, então já deu para ver bem a diferença, né? Qual foi o impacto que aconteceu na sua vida? Com certeza, pastora. Quando eu conheci Jesus, eu fui para o Senhor pelo amor. Eu vi a diferença na vida de umas amigas que eram próximas minhas. Inclusive, uma era bem próxima, o nome dela é Keila Lima. Hoje ela é uma cantora gospel no Brasil. E através da vida da Keila Lima, eu consegui ver o que o Senhor tinha feito na vida dela e eu quis isso para mim. E através da vida da Keila, eu fui num culto de vigília. Primeira vez que eu coloquei os meus pés na igreja foi num culto de vigília. E foi uma coisa linda, porque eu vi todas aquelas pessoas chorando, louvando ao Senhor, se entregando, assim, em espírito e em verdade, sabe? Você tão próximas do Senhor, com uma relação com o Senhor, de pai, de filhos do Senhor. E eu achei aquilo tão lindo, aquilo me tocou profundamente. E nesse momento eu comecei o meu caminhar com o Senhor, numa pequena igreja no Amazonas. Então, eu sou nascida no Amazonas e eu conheci o Senhor lá. E de lá para cá, nunca deixou? Nós tivemos altos e baixos na presença do Senhor, sim. Eu posso dizer, e eu falo isso sem vergonha, eu sou cristã, nós somos cristãos há muitos anos, mas o nosso encontro verdadeiro com o Senhor, ele aconteceu aqui na Inglaterra. Então, Adriano, quando vocês vieram para a Inglaterra, Sim. há esses quase 9 anos atrás, vocês vieram com interesse já em trabalhar em algum ministério ou vocês vieram como todo imigrante, em busca de conquistas pessoais? O que eu posso falar? Quando a gente veio para a Inglaterra, a gente não estava necessariamente em busca de
vamos falar assim, um trabalho melhor, alguma coisa assim. A gente veio, eu acredito que a gente veio mais para... Estava faltando alguma coisa na nossa vida. A gente não, de certa forma, a gente era feliz sim no Brasil, mas a gente queria tentar uma coisa nova na nossa vida. E esse foi o motivo que a gente veio até a Inglaterra. Vocês... Sim. Posso perceber que vocês eram realizados financeiramente no Brasil. E que Sim. vocês vieram em busca de alguma coisa que estava faltando. Sim. Certo? Aí vocês chegaram aqui e decidiram procurar uma igreja inglesa. Nós já trabalhávamos no Brasil, na Igreja Batista, nós trabalhamos no Ministério de Louvor por mais ou menos 2 anos. E quando nós chegamos aqui, instantaneamente o Senhor colocou nos nossos corações de que nós teríamos que chegar próximo dessa cultura. A gente percebeu, já o nosso primeiro impacto com a cultura inglesa foi a forma como eles são fechados. E o Senhor colocou no nosso coração que nós éramos diferentes, que nós tínhamos algo a acrescentar aqui. Mas nós visitamos sim algumas igrejas brasileiras, mas isso começou a crescer no nosso coração, essa vontade de trabalhar com os ingleses, mesmo sem falar a língua inglesa há 9 anos atrás. E durante esse tempo, vocês foram para uma igreja e permaneceram lá? Sim, nós ficamos 8 anos, porque durante 1 ano nós íamos sim, mas nós não estávamos firmes nessa obra, né? Nós trabalhávamos finais de semana, então a nossa carga horária de trabalho era muito pesada. Não era prioridade? Não era prioridade. Durante esse primeiro ano era uma fase de conquista, de conseguir um lugar para morar, de conseguir algo, porque nós morávamos em um quarto muito pequeno com as nossas filhas, então realmente não dava. A gente teve que ter esse ano de conquista pra gente, que foi o ano que a gente comprou a nossa casa. Nós compramos a nossa casa no primeiro ano, o Senhor nos abençoou com ela, e aí nós começamos a focar realmente no ministério, na igreja que nós estávamos, a focar em aprender a língua, a focar em entrar realmente com tudo que nós tínhamos no projeto que o Senhor tinha colocado no nosso coração, a primeira mão, quando nós chegamos nesse país. Eu creio que já foi o Senhor movendo as circunstâncias, certeza. Então, né? Com certeza. E eu sei que a gente já conversou sobre isso, eu sei que vocês estiveram por um longo tempo nesse ministério, né? Isso. Era um ministério em inglês? Isso. Qual o nome? City Faith Church. City Faith Church. E vocês ficaram lá por esse tempo, 8 né? anos, sim. 8 anos. Quase 9. E eu queria que vocês relatassem pra gente as experiências que vocês tiveram lá, como que foi vocês chegarem, vocês já assumiram o ministério, vocês ficaram em stand-by, como que foi, o que aconteceu? Queria que vocês contassem, compartilhassem com a gente. É engraçado, porque quando a gente começou a ir para a igreja, para a City Faith Church, a building onde eles fazem as reuniões e tudo mais, costumava ser um cinema e até um lugar até que grande, e a gente costumava sentar bem atrás, porque a gente, de certa forma, como a gente não se comunicava muito bem em inglês, a gente, de certa forma, a gente queria chegar, receber e ir embora, não ter esse contato, porque era até um pouquinho constrangedor a gente não conseguir falar a língua. E eu lembro que a gente queria entender o que o pastor estava falando. A Luciana falava que o sonho dela era conseguir ler a Bíblia em inglês. E com o tempo a gente começou a melhorar, o nosso inglês começou a melhorar cada vez mais. E é interessante porque quando a gente começou na igreja, a igreja em si era um pouquinho mais fria. E com o tempo eles começaram com um trabalho tipo células que eles fazem no Brasil, mas aqui eles chamam de Connect. Mais frias, você quer dizer, em termos de relacionamento? Relacionamento, entre sim. pessoas. Ok. E, assim, o inglês em si, ele normalmente fala, oi, tudo bem? Ele vamos tomar um reservado, cafezinho, mas esse Vamos tomar um cafezinho nunca vai cafezinho, acontecer. Então, mas só que quando eles começaram a fazer esse Connect Grupo, a igreja em si começou mesmo a se conectar. E a gente, como família, começou a se conectar com pessoas na igreja que a gente, de certa forma, tinha
algo em comum, que nem eu tinha amigos que jogavam futebol, a gente ia jogar futebol junto, que era um dos grupos que tinha a área financeira, a Luciana teve a oportunidade de se envolver com o pessoal que era na área financeira. Daí, mais pra frente, como a gente já tinha trabalhado com louvor no Brasil, e o rapaz que eu jogava futebol junto com ele, que era o líder de louvor da igreja, soube disso, que a gente cantava, ele convidou a gente para fazer parte do louvor. Foi, a princípio, acho que era uma coisa assim, uma challenge muito grande pra gente. E a gente falou, louvor, não sei, mal tô falando inglês, fazer parte, cantar ali na frente seria uma coisa muito grande pra gente. Mas daí Deus, de certa forma, Ele começou a confirmar isso no nosso coração, encaminhando a gente para a gente dar um passo de fé, e foi isso que a gente fez. Começou a participar do louvor, a cantar no louvor. Depois eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a tocar e cantar na igreja também. Daí a gente começou, como de certa forma na igreja, eles viam a gente como um casal novo, e os jovens tinham a gente, de certa forma, como referência. Começaram a se aproximar. Começaram a se aproximar da gente. E isso, a pastora e o pastor, eles de certa forma reconheceram isso. Eles viram que tinha um potencial na nossa vida para trabalhar com jovens. E foi aí que a gente começou a ter um Connect Group com jovens que eram entre 18 a 30 anos na nossa casa, que a gente teve muito sucesso, porque começamos com um grupo pequeno, acho que tinha umas 5, 6 pessoas. Foi crescendo, que chegou uma época, a nossa casa não é uma casa grande, mas tinha tanta gente que ficava a gente na cozinha, estava muito apertado, entendeu? Que a gente, de certa forma, atraía. Eu acho que um dos talentos que Deus nos deu foi esse jeito de se relacionar com as pessoas. E essa paixão por estudar a palavra, eu sei que você faz Bible College, e veio decorrente já desse projeto, desse ministério que você abraçou aqui, ou você já tinha essa paixão? Interessante, porque eu, de certa forma, eu nunca fui muito de ler livros e ler em geral, nunca fui uma pessoa muito de ler, mas eu sempre, desde criança, eu sempre li a palavra de Deus, foi uma coisa assim que eu sempre tive o interesse de ler. Mas só que por um bom tempo, eu posso falar, eu lia, mas eu não tinha um bom entendimento. Mas só que eu acredito, a partir do momento que a gente começou a se relacionar no ministério e tudo mais, na igreja, eu acredito que Deus já começou, como Ele já estava direcionando a gente pro destino que Ele tem para as nossas vidas, de certa forma minha mente abriu, e a palavra de Deus em si se tornou mais clara para mim entender. Eu li a palavra e a palavra pulava em mim, entendeu? Já estava bem mais fácil. As letras saltavam. Saltavam, assim, né? E o entendimento começou naturalmente. E daí foi a época que eu me interessei, porque esse desejo de buscar a Deus, esse desejo de conhecer mais da palavra de Deus, só foi crescendo, e foi no momento que Também, de certa forma, como você cuidava de pessoas, você tinha uma responsabilidade, com certeza, né? Sim. E foi buscar na palavra. Com certeza. Isso foi até muito importante, que uma das coisas que eu não comentei, teve uma época da minha vida que eu cresci na igreja, mas teve uma época que eu não estava mais na igreja, porque teve algumas coisas que eu decidi não ir mais na igreja. E a partir do momento que eu casei com a Luciana, tivemos filhos, eu, e no meu coração, sabia que só ia dar certo a família com Deus. E eu acho que é da mesma maneira, a partir do momento que a gente começou um Connect Group e a gente começou a ter filhos na fé, a gente sabe disso, que o único jeito para a gente poder ensinar a verdade para os nossos novos filhos na fé seria através da palavra de Deus. Conhecendo mais a Cristo, porque a gente só conhece Cristo através da palavra, Com certeza. Né? E eu sei que quando a gente se decide por abraçar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente tem que deixar muita coisa para trás, a gente tem que renunciar, né? Eu queria que ou o Adriano ou a Lu contasse para mim qual foi a maior renúncia que você teve que fazer, que vocês tiveram que fazer
nesse tempo que vocês decidiram, não, a gente vai abraçar o que Cristo tem pra gente?